Olá, hoje eu converso com a dermatologista, a doutora Lúcia Arruda. Tudo bem, doutora Lúcia? Tudo bem, e você, como vai? Tudo jóia. Muito feliz de te receber no programa Direto ao Ponto. É uma médica muito reconhecida aqui na cidade, na região. Vamos falar sobre pele, saúde da pele. É um prazer. Obrigada. Queria começar falando sobre a proteção solar, né? Que eu acho que é um dos itens fundamentais do cuidado com a pele. Então, é o fundamental mesmo, Alexandra, porque a gente envelhece por uma exposição crônica e repetida à luz de sol. E quando nós falamos em envelhecimento, nós não falamos apenas em rugas. A gente fala de todas as alterações que aparecem na superfície da pele, que vão se somando devagarzinho e começam a ficar visíveis a partir dos 35 anos. Então, alteração da cor, da textura, mancha, rugas finas e os cânceres de pele. Então, tudo isso faz parte do envelhecimento. É quando a história fica séria daí, né? A história fica séria, mas faz parte do envelhecimento. Sim. Então, isso vai começar a aparecer normalmente depois dos 35 anos de idade. Eu acho interessante que a minha infância eu vivi nos anos 80, né? E eu notava que a conscientização era bem fraca, né? Eu acho que a conscientização da importância do protetor solar ela começou mais a partir dos anos 90, foi isso? Porque antigamente nós não tínhamos protetores eficientes e a gente também não sabia a respeito da ação da luz do sol sobre a pele. Esse conhecimento ele veio vindo devagarzinho e a partir do momento que o conhecimento foi se acumulando é que foram se desenvolvendo os produtos interessantes. Então, mais ou menos a partir dos anos 90, aí nós tivemos também mudanças importantes nos protetores de sol e cada dia mais, né? Sim. Você estava me comentando, né, que todo mundo sabe tem o fator de proteção ali no creme protetor solar, que é aquele número bem grande, né, 15, 30, 60. Mas você me contou que esse número é referente à proteção dos raios UVB. Só que a gente tem que se atentar também para a proteção referente aos raios UVA, né? Exatamente, porque o envelhecimento ele é uma somatória das duas radiações, UVB e UVA. Então, não adianta nós termos um protetor UVB muito alto e não proteger nada do UVA. Vai ser até pior, porque o UVA ele predispõe ao melanoma, que é um câncer muito maligno. Então, nós não podemos ter queimaduras com a radiação UVA. Então, as pessoas precisam ficar atentas. Protege contra a radiação UVB, está escrito o número lá, FPS 50, 30, 60, mas precisa estar especificado também que protege contra a radiação UVA. E normalmente ela é um redondinho. Nós vamos mostrar em imagens de insert aí, mas ela fica, quando tem essa proteção, fica no rótulo do produto a sigla UVA dentro de um círculo, né, de um pequeno círculo. Esse símbolo quer dizer que aquele protetor tem a proteção adequada ao UVA. Às vezes tem uma referência também que eles chamam como PPD, que é uma referência à proteção UVA. Sim, legal. E hoje a gente tem uma gama muito ampla, né, de tipos de protetores solares, né? Graças a Deus a indústria se atentou a isso. Então, nós temos protetores para pele oleosa, nós temos protetores para pele normal, nós temos protetores para pele seca. Por que a indústria se atentou a isso? Porque, cosmeticamente, o protetor tem que ser agradável para a pessoa usar, porque senão ela não usa. Ela vai ter que usar todo dia, ela tem que colocar no rosto alguma coisa compatível com o tipo de pele dela. E que ela sinta agradável, né, em termos de textura, de cheiro. Exatamente, que ela tem um conforto e tem um prazer até em usar. É sensorial. Então, isso aumenta a aderência ao tratamento. Isso é fantástico, né? E agora a gente tem os protetores também com cor, com base, protetores que fazem uma base, protetores que só dão uma homogeneizada no tom da pele. Então, existe uma gama enorme para as pessoas. E daí já faz, às vezes, de uma maquiagem esse com a cor, né? Para as mulheres que gostam de usar uma base. Muitas vezes já faz a vez de uma
maquiagem, e também nós temos hoje no comércio disponível, como produtos bem feitos, alguns pós que complementam o uso do protetor de sol. Então, quem gosta de aplicar um pó em cima, existe também. Importante também, nós temos alguns protetores que absorvem a oleosidade que vem para a superfície da pele. Então, isso é muito agradável para as pessoas que têm uma pele muito oleosa, né? E o envelhecimento, lógico que ele vai depender de vários fatores, né? Como a carga genética da pessoa, a alimentação e a exposição ao sol. Mas você bloquear essa exposição ao sol diariamente é a medida mais efetiva mesmo para combater o envelhecimento. Seria mesmo, de fato, a medida mais efetiva? Com certeza, ainda é. Eu costumo falar que os protetores eles melhoraram muito, mas eles vão ter que melhorar muito mais ainda. É importante a gente chamar a atenção que não é porque a pessoa está usando um protetor de sol que ela está 100% protegida. Então, muitas vezes na praia a gente vê a pessoa lá se lambuzando com protetor de sol e vai lá para tomar o banho de sol. Ela não está totalmente protegida, porque esse fator de proteção escrito aqui no rótulo não é o mesmo que fica lá na pele, porque a gente tem quantidade dependente de protetor de sol. A gente tem outros fatores que removem o protetor de sol. Então, suar, entrar dentro da água do mar, passar a mão, tudo isso, a roupa, tudo isso são fatores que removem a proteção solar. Então, é importante a pessoa se conscientizar que ela precisa usar protetor, mas não é porque ela está usando que ela está 100% protegida. Sim. Então, por exemplo, se ela está na praia num sol forte, o ideal é somar o protetor ao fato de se proteger também numa sombra, no sol nosso brasileiro fortíssimo. Com certeza, o que nós chamamos muita atenção é para proteção física. Então, é aí que vem o importante do óculos de sol, o chapéu, e não é uma viseira, é um chapéu. Hoje, a gente vê muito na praia as crianças com camiseta, então já estão fazendo uma proteção mecânica, uma proteção física. Isso é muito importante. Para a criança é muito importante, porque quantas queimaduras de sol nós já tivemos. Eu até citei o exemplo da minha infância nos anos 80, porque não tinha tanto essa conscientização, eu tomei várias queimadas. Então, hoje em dia é inadmissível existir uma queimadura solar, porque a queimadura solar, ela predispõe muito ao melanoma, que é um câncer muito maligno. Então, não pode ter mais queimadura, as pessoas têm que ter essa consciência. E o correto seria a pessoa passar o protetor a hora que ela acorda, antes de ir para a rua, 2 vezes ao dia e uma depois do almoço? Qual seria o ideal? Se ela conseguir passar de manhã, depende da atividade da pessoa. Se é uma pessoa que trabalha em escritório, que ela está dentro do ambiente fechado, é uma coisa. Se é uma pessoa que é um carteiro, por exemplo, que trabalha o dia inteiro na rua, os carteiros hoje eles têm uma proteção física interessante. Eles todos têm chapéu, muitos têm luva. Às vezes a gente anda na rua, vê esses guardas de trânsito também com luva. É até uma questão de saúde do trabalho, né? Saúde do trabalho, exatamente. Então, existe a proteção mecânica. Então, são atividades diferentes. Então, se a pessoa tem uma atividade ao ar livre, ela precisa fazer uma proteção mais intensa. Se ela tem uma atividade de escritório, ela pode 2 vezes ao dia, tá bom. Outro elemento que é importante aí na proteção da pele, né, ao sol, é a vitamina C. Como que ela entra nessa história? Então, a gente fala que ela é uma substância que ela não é protetor de sol, mas ela ajuda na proteção solar porque ela é antioxidante. Então, durante a função celular, durante a exposição ao sol, a geração de radicais livres que danificam estruturas celulares. A vitamina C tem a função de pegar e de captar esses radicais livres, então ela ajuda na proteção solar. Sim. Aí, por exemplo, eu passei por uma consulta com a doutora Lúcia, ela me recomendou passar à noite um creme que tenha vitamina C e depois um que tenha vitamina A. Seriam as 2 substâncias mais importantes, então, para ajudar a manter a saúde da pele? Então, a vitamina C ela faz a proteção, ela entra junto com o protetor de sol, ela pode ser aplicada à noite, porque a célula absorve a vitamina C, e a vitamina A ela faz o tratamento. Então, é o grupo de substâncias que a gente chama de retinoides, que tem a vitamina A na forma álcool e tem a forma ácida, que é o ácido retinóico,
que são os melhores revertedores do processo do envelhecimento. Eles agem em todas as camadas da pele, então eles melhoram o brilho, eles melhoram textura, eles melhoram um pouco a pigmentação. É lógico que isso é o cuidado para casa, né, Alexandre? Eu costumo falar que pele é igual cabelo. O que a gente faz? A gente lava, penteia, faz escovinha, vai no cabeleireiro, corta, alisa, tinge. Pele é a mesma coisa. Faz a lição de casa e vai ao dermatologista de vez em quando para fazer o complemento. Essa somatória que é importante na prevenção do envelhecimento. E por que a gente fala muito em envelhecimento hoje? Porque a população está envelhecendo. Então, estamos vivendo muito mais, né? Se eu não me engano, a expectativa de vida do Brasil está em torno de 75 anos, né? E sendo que para as mulheres é mais alto, né? Chega perto dos 80. E não adianta as pessoas falarem, na hora que eu tiver com 80, eu não vou ligar. Vai! As pessoas, elas continuam ligando. Ainda bem, né? Graças a Deus. Ontem eu participei de uma corrida lá na Riviera e tinha uma senhorinha andando. Eu falei, quantos anos a senhora tem? 84. Eu falei, uau, andando desse jeito. Então, uma pessoa ativa, uma pessoa lúcida. Quero chegar lá sim, né? Desse jeito, exatamente. E só voltando um pouquinho ao ponto da vitamina C, a vitamina C ela está presente nos protetores solares? Alguns, mas elas podem ser usadas fora e também alguns protetores têm substâncias antioxidantes que não a vitamina C. Então, tem outras substâncias que são importantes também e que são antioxidantes. Esses protetores seriam melhores com a adição de vitamina C ou outro antioxidante? Eles são mais práticos, porque você usa uma vez e já está usando 2 produtos, né? Então, eles são mais práticos, mas muitas vezes não tem uma adequação para o tipo de pele. Às vezes é um pouquinho mais oleoso, então, às vezes é difícil a gente usar um produto só, dependendo do tipo de pele. Mas, por exemplo, eu estou usando a vitamina C à noite, antes de dormir. Ela permanece na pele até o dia seguinte, a hora que eu vou passar o protetor solar? Ela continua, a vitamina C continua agindo até o dia seguinte? Continua, porque a célula absorve e ela fica ali estocada. E ela ajuda a ação do protetor solar? Exatamente. Legal. Bem, vamos fazer um breve intervalo aqui e a gente já volta. Voltamos com a dermatologista, a doutora Lúcia Arruda, e agora nesse bloco vamos falar de tecnologias a serviço, né, da saúde da pele, do anti-envelhecimento, falar do laser. Como que essa tecnologia surgiu, doutora Lúcia? Então, veio da necessidade de rejuvenescimento mesmo, e tudo vem vindo com aprimoramento. Hoje nós temos uma variedade grande de aparelhos à nossa disposição. O laser, quando a gente trabalha com luz, a gente fala que nós temos que ter um absorvedor daquele comprimento de luz na superfície da pele e para ter um efeito. Então, por exemplo, se a gente trabalha com um aparelho que chama luz intensa pulsada, que dermatologista gosta muito. O comprimento da luz intensa pulsada ela é absorvida pelo pigmento e pela hemoglobina dentro dos vasos. Então, o que a luz intensa pulsada faz? Homogeneiza o tom da pele, clareia a pele, deixa uma superfície mais regular. Agora, é importante, entra a luz e vai sair calor, porque essa energia ela tem que dissipar. E a hora que sai calor, o calor remodela colágeno. Então, ao final de um tratamento, o que nós temos? Melhora do brilho, melhora da textura e melhora da luminosidade. Então, uma pele mais homogênea. Isso é com um aparelho que chama luz pulsada. O laser, por exemplo, se nós pegamos um laser de Erbium, um laser de CO2, que hoje eles são fracionados, então sai um chuveirinho de luz, um monte de micropontinhos, né? Quem absorve a água dentro das células. Então, o que ele vai fazer? Destruir células e fazer uma renovação celular. A bem dizer, são microqueimaduras, né? E que aquela queimadura é um mini machucado, ele vai se recompor e vem surgindo uma pele nova. Esses lasers fracionados, eles foram uma revolução. Porque a hora que eles saem o chuveirinho, eles penetram, fazem uma microqueimadura e deixam a célula normal do lado. Então, a recuperação é muito mais rápida. O tempo de pós é muito menor. Porque antigamente, quando começaram os lasers, quando nós fazíamos um laser de CO2, ficava 3 meses para se recuperar, até sair o vermelho. Porque tinha feito por tudo. Tudo. Hoje, com laser fracionado, é 1 semana.
E os pacientes já reclamam uma semana, mas antigamente eram 3 meses. Eu vou contar a minha experiência. Eu fiz uma vez esse com a luz fracionada, os micropontinhos. Dói bastante. Mas, assim, nos 2 primeiros dias eu fiquei trancada em casa. Não queria sair na rua, de jeito nenhum, porque estava inchada. Mas no 3º dia, com uma base, assim, já deu para sair na rua. 4º, 5º dia, tava aquela casquinha branca, né, descamando a pele, mas muito legal o resultado. Homogeneiza bem a cor e a textura. E aí melhora poros, melhora rugas superficiais, porque ele está destruindo célula. E como ele faz um calor mais intenso, então o remodelamento do colágeno é mais intenso também. Então, muitas vezes melhora a cicatriz de acne. Então, ele é um tratamento... Isso é legal notar, não é só para o anti-envelhecimento, né? É para quem teve muita acne, tem muitos furinhos na pele. Quem tem uma pele muito oleosa, nós vamos envelhecendo, a nossa pele aqui no centro do rosto, que é rica em glândula sebácea, ela vai aumentando, vai ficando com aquele aspecto de casca de laranja. Sim. Isso o laser melhora muito. Até esse visual dos poros, né? Melhora demais, porque age dentro do folículo do pelo. Então, tem um remodelamento grande, tem uma melhora de textura de pele muito intensa. E esses que a gente estava falando, que são, você falou, chuveirinho, né? São micropontinhos, tem 2 tipos, o de CO2 e o de hérbio. O hérbio é mais superficial, um comprimento de onda menor, o CO2 é um comprimento de onda maior, então ele penetra mais, então é tudo proporcional ao pós e ao resultado, né? Quanto mais agressivo, pior o pós, pior o resultado. E aí também a gente pode adequar, porque se vem um paciente mais jovem, às vezes não precisa fazer o CO2, a gente pode fazer o hérbio. Se é uma paciente muito idosa, não adianta fazer muito hérbio, tem que fazer várias vezes, é melhor fazer o CO2. Então nós vamos adequando. Eu falo que tudo é um programa. Como eu quero chegar aos 40, aos 50, aos 60, aos 70, aos 80. O interessante aí, então, é ter um planejamento de longo prazo, né? Por uma vida, eu falo. Gente, todo mundo vai ao cabeleireiro quantas vezes? Uma vez por mês. Precisa ir no dermatologista e fazer um tratamento. Essa manutenção da pele, né? A cada 6 meses, 2 vezes por ano. É isso que eu ia falar. A partir de que idade pode ser feito o laser de CO2 ou o hérbio? Então, depende. Se é um paciente que tem muita cicatriz de acne, pode ser feito no adolescente. Se a pessoa só quer fazer um rejuvenescimento, muitas vezes não precisa fazer o laser. Pode fazer, por exemplo, um peeling de cristal com retinol. Que é muito mais suave, né? Suave e mais adequado para paciente, né? O laser, que é um pouco mais intenso, talvez a partir de uns 35? Para rejuvenescimento, talvez. Pessoas muito clarinhas, às vezes nós fazemos a luz pulsada até antes, para homogeneizar o tom da pele, né? Sim. Então... E pode ser feito o quê? De 6 em 6 meses, de 1 em 1 ano? Então, depende de cada caso. Às vezes o CO2 você faz, depois de 1 ano, depois faz outra vez, ou depois de 2 anos. O Herbion, às vezes você faz, 3 meses depois faz outra vez. Depende da disponibilidade, depende do que você quer tratar, depende do enfoque do paciente. Então, se chega uma noiva, uma mãe de noiva que fala, olha, daqui 3 meses eu tenho um casamento, você vai enfocar de um jeito. Se a pessoa fala, não, eu quero me tratar para chegar melhor para a minha idade, porque eu falo que a gente não volta à idade, a gente chega melhor para a idade. Então, contenção de danos. Aí você faz um programa de tratamento, porque as pessoas falam, a hora que estiver lá na frente eu vou tratar, mas a hora que você começa aqui atrás, você vai aproveitando o teu tratamento no correr da vida, porque a hora que você chega lá, você vai gastar muito mais, vai ser muito mais agressivo e você deixou de aproveitar. Então é muito mais fácil, né? Certeza. Lembrei um exemplo aqui de uma pessoa que já tem 45 anos, acho que é a Ivete Sangalo. Ela está com uma pele tão bonita também, né? Deve usar todos os recursos. Com certeza, não tenha dúvida, porque não existe milagre. É lógico que tem a genética. As pessoas envelhecem de maneira diferente, mas não tem milagre. Inclusive, né? Tem que elogiar a doutora Lúcia. A pele dela é muito bonita, né? Faz o dever de casa, deve fazer essa manutenção, uma pele homogênea, sem mancha nenhuma,
né, faz o dever de casa. Então, são muitos anos, né, Alexandre? Esse que é o segredo. Porque as pessoas falam, mas você faz muito, eu queria estar no teu lugar, né? Você é dermatologista. Eu falo, olha, a gente trabalha e às vezes não dá tempo de fazer todas as coisas, mas vai fazendo no correr do tempo, né? E agora, hoje, a gente tem tratamentos que não são para a superfície da pele, são tratamentos para flacidez, por exemplo, são ondas que trabalham só com calor. Então, eles não fazem nada na superfície. Então, fica agradável também quando a gente quer abordar a flacidez, que é importante. Isso é um laser também? Não. Não, normalmente não. A gente tem 3 ondas que trabalham com calor e que servem para flacidez. O infravermelho, a radiofrequência e o ultrassom microfocado. O mais potente deles é o ultrassom microfocado. E esse não dá mini machucados, não? Nada. Eles não são tratamentos para superfície, eles são tratamentos para dentro. Para camadas mais profundas, mas causa um pouquinho de dor? Na hora, para fazer, sim, e depois fica com uma sensibilidade local. Sim. Bem, doutora Lúcia, eu queria agradecer, né, sua presença no Direto ao Ponto. Foi um imenso prazer conversar com você. Que bom que você está compartilhando comigo e com o meu público todo o seu conhecimento. Muito obrigada, foi um prazer também, Alexandra.